Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui a gente vai bater um papo sobre a sua vida pessoal e a sua vida profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, 25º episódio, recebendo... Mari bloqueou. Eu vou apresentar a Mari pelo celular dela, pelo que ela escreveu, que eu achei fantástico. Olha só. A Mari Pinto é baiana de nascença e brasiliense de coração. Psicóloga com 16 anos de atendimentos clínicos pela abordagem da TCC. Pós-graduada em psicodiagnóstico e formada em coach. Mais de 3 mil pessoas atendidas e que transformaram suas relações pessoais e profissionais. Foco de atuação para desenvolver e treinar habilidades emocionais e comportamentais através de estratégias de autoconhecimento, melhora da qualidade de vida e alcance do equilíbrio emocional. Sócia e professora da Escola de Comunicação e Oratória Verbalize, fundadora do programa de desenvolvimento infantil Verbalize Kids. Mari, muito obrigado por estar aqui. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os nossos encontros. Se você quiser falar também, fica à vontade. Nada, obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Muito feliz em poder falar sobre o que me move, né? E conseguir alcançar ainda mais pessoas através da Comunique. Maravilha. Ó, você vai gostar desse episódio, eu tenho certeza absoluta. Vai lá, segue, curte, compartilha, aperta 5 estrelas no Spotify, aperta o sininho lá no YouTube. A Mari, vou contar o que antecede tudo isso. Por favor. A Mari, primeiro, ela foi minha aluna de oratória. Isso 2017. Não revela essas coisas, desculpa. mas tá, 2017... Isso é bom porque já revela que eu tô dando aula há muito tempo desse trem. Isso. Desde 2017, a Mari foi minha aluna. E aí, lembro quando ela era aluna, eu falei pro Pedro, que era o meu sócio, que hoje é sócio da Mari. Falei, Pedro, vamos trazer a Mari pro time. E aí o Pedro falou, com certeza absoluta, a gente chegou no consenso, trouxemos a Mari pro time. Hoje, eu saí da sociedade do Verbalize e continuo vendendo Verbalize o tempo inteiro. E a Mari entrou. E a Mari entrou como sócia. E hoje a Mari faz... a gente, à época, lá atrás, a gente já fazia... uma pitadinha do que hoje parece que é, que eu não sabia que estava nessa proporção, que é o Verbalize Kids. Isso. O Verbalize Kids é vou falar aqui das minhas palavras, pelo menos era um programa de atenção para a comunicação dos pais e das crianças. Perfeito, continua com essa ideia. Exato. E aí, hoje, a minha intenção contigo aqui é bater um papo mais profundamente sobre perfis comportamentais, mas mais do que trazer receitas de bolo, é trazer todo o panorama que existe em relação à possibilidade da gente ler pessoas e aprimorar a possibilidade da gente se comunicar melhor, da gente se conectar mais com essas pessoas. Se relacionar com essas pessoas. Isso. E aí eu quero te escutar. Como é que foi essa trajetória desde lá de trás para ser minha aluna de oratória, aluna do Verbalize, para agora ser sócia do Verbalize e ter um programa específico que você criou aqui para crianças, adolescentes, adultos, pais, professores, escolas. Conta pra gente, por favor. Claro. Bom, lá em 2017, eu tinha inúmeras crenças que me prendiam e me acorrentavam, não só na minha comunicação, mas em todas as áreas da minha vida. Parecia que eu era uma boa comunicadora, mas só parecia. Porque Falava de fato, pra cacete? Mas de fato eu não tinha muita estrutura, eu não tinha muito domínio, não tinha muita segurança. E, obviamente, com esse mentor maravilhoso que vos fala aqui, isso tudo foi Não, na verdade, foi descoberto, né? Foi tirado ali da caverna, foi abençoado, eu digo assim, porque tudo começou ali. Eu era uma excelente profissional, porém no 1 a 1. Fazia os meus atendimentos, eu estou na área clínica desde 2008, então sempre atendi muito bem, não tinha nenhuma necessidade, né, assim, de ampliar essa área de atuação. Pois foi só chegar na Verbalize que eu percebi que eu... Infinito e além, né? Que ali, 1 a 1, ele pode ser 1 para milhões. Então, desde aquele ano, eu já comecei a ganhar essa força maior e entender que, na verdade, a minha mensagem, ela não é só no individual. Porque quando eu fazia os meus atendimentos, eu percebia que havia uma barreira entre o que, de fato, eu estava querendo transformar e as pessoas que recebiam essa mensagem para serem transformadas, né? Então, o pai chegava no consultório, deixava a criança na sala, ficava na recepção, mexendo no celular, e eu fazia todo o trabalho com a criança. Ao final dos 45, 50 minutos, eu devolvia a criança, e ali na devolução eu já percebia todo o trabalho
se esvaindo, né? Porque às vezes já era um pai mais autoritário, um pai barra mãe, viu, gente? Né? Um adulto um pouco mais autoritário, um cuidador já mais agressivo. E muitas vezes a criança ainda pedia socorro ali, né? No olhar. Então eu percebi, cara, não é só com a criança que eu preciso trabalhar, eu preciso trazer esse adulto para o setting terapêutico. Né? E com essa visão sistêmica, hoje na linha da terapia cognitiva comportamental, a gente entende que é necessário ter um pouco dessa visão mais ampla, mais sistêmica. E principalmente cuidando de criança, eu preciso que o adulto esteja presente. Então, trouxe uma clareza a partir do processo de conhecer as minhas forças e as minhas potências lá em 2017, confiar que eu tinha essa missão de ampliar, tirar ali da criança e ampliar para aquele adulto, para a equipe de profissionais que convivem com aquela criança, para aquela rede de apoio. Em 2019, que, de fato, a gente começou a colocar isso na prática, né? Então, através da Verbalize, a gente percebeu que existia essa lacuna de falar para os adultos com crianças. Então, o projeto nasceu com essa intenção de melhorar a relação entre pais e filhos, falando com ambos, adulto e criança. Veio a pandemia, em 2020, a gente ainda perdurou ali, né, num conteúdo, no e-book, numas lives que a gente desenvolvia com esse intuito. E pós-pandemia a gente viu que o cenário mudou, a infância mudou, a relação mudou, tudo mudou. Então precisamos também mudar a forma de chegar, né, de transmitir essa mensagem. E aí, a partir do ano passado, a gente, de fato, colocou como recorrente esse encontro. Antes eram encontros mensais, esporádicos, de pais e filhos. E desde o ano passado, o trabalho é acompanhamento dessa família. Então, eu trago o adulto para o setting terapêutico, ele passa a ser parte do projeto, né? Não é mais só deixar a criança embora, ele passa a ser parte, então ele tem material para esse adulto, tem uma aplicação de uma ferramenta para identificar quem é esse adulto, tem um suporte para esse adulto funcionar em casa, sem esse profissional que está ali, né, como suporte, como apoio. Então, hoje o Verbalize Kids ele consegue atender crianças de 3 a 18 anos. Então, a gente está na primeira infância, na pré-adolescência e na adolescência. E a gente consegue falar com todos os tipos de família. Então, eu tenho uma família tradicional, eu tenho a família do casal que está separado, eu tenho uma nova configuração de família. Por quê? Porque o que importa para mim é a intenção que você tem com aquela criança. Se você quer ter uma boa relação, se você quer que essa criança seja uma criança obediente, por favor, bota aspas aí, tá, Enoque? Nesse obediente. O que é ser uma criança obediente? Qual é esse desejo que você tem dessa criança te obedecer? Então, vamos conversar sobre isso, vamos entender como fazer para a criança te atender. Né? Não é que você quer que ela te obedeça, você quer que ela te atenda. Então, entenda qual é a necessidade que ela tem, porque você atendendo a necessidade dela, fica muito mais fácil dela atender a sua necessidade. Isso. Então, eu preciso enxergar um relacionamento de mão dupla. Não é simplesmente tratar a criança. Essa criança me dá trabalho, essa criança é o problema, a minha família se acabou por causa dessa criança. Não. Vamos olhar para esse sistema, vamos entender cada pessoa envolvida nesse sistema através dessas nossas ferramentas. Então, eu uso muito a psicologia como base empírica ali de estudos e análise. Tenho uma equipe maravilhosa hoje em dia, né? Eu tenho a Bárbara, que está como educadora parental, eu tenho a Daniela, que é professora, pedagoga, tenho a Fabiana, também educadora parental e pedagoga, tenho pediatra, nutricionista, educador físico. Então, hoje o Kids, ele envolve esse sistema da família. É escutar esse pai, em vez de criticar, receber essa criança, em vez de conter essa criança. Então, a gente faz essas trocas justas aí para que o sistema funcione. Primeiro registro que eu vou fazer é deixar um abraço enorme pro meu irmão, amigo Pedro, que de alguma maneira fez esse encontro aqui acontecer. Sim. Te amo, meu irmão. Obrigado por tudo. Obrigado por ter me colocado nesse mundo da comunicação e do oratório. Eu sou muito grato por isso, você sabe. Segundo, eu vou fazer o registro aqui. Se você gostou e sentiu interesse de olhar, o arroba é Verbalize Kids, Verbalize com Z. Aí o Kids, logo em seguida, Verbalize Kids. Lá vão ter algumas informações. Também, se tiver dúvidas, manda lá um direct que vocês respondem. Isso, perfeito. Exatamente. E, ó, eu tô com um e-book aqui também deles. Nossa, fenomenal. Tem desde a leitura da percepção de criança, né? Que aí tem o Woody. E também tem os adultos, né? Para que os adultos consigam fazer a leitura e perceber também alguns elementos que podem ajudar na comunicação.
Isso. Então, maravilhoso. Nesse aqui a gente focou traduzindo um pouquinho do perfil comportamental DISC, mas a gente tem também materiais de TDAH, adaptação escolar, uma maternidade mais funcional. Então, a ideia é que para cada produto ou cada curso, né, cada demanda, a gente consiga ofertar para essa família um apoio escrito, né, algo mais concreto. Porque hoje em dia a gente vê que existe essa demanda, né, de ter algo para pegar, para ler, para seguir, para dar um check. Então, o Verbalize Kids tem essa proposta também de facilitar esse acompanhamento em casa com essas ferramentas. Então, são revistas, testes, cards, flashcards, que a gente gosta muito, aqueles flashcards, dominós, o que mais? Me ajuda. Sacolinha, mala A Mari, para quem está vendo o vídeo, que está olhando para a Bárbara, que é uma das pessoas que trabalham com ela nesse projeto fantástico. Lá no Instagram tem todo o material que a gente está ofertando como suporte. Porque, de fato, não é só a conversa, né? O conhecimento ele precisa ser concretizado através de algumas ferramentas. Então, a gente investe nisso também. Perfeito. Eu te escutei falando de tipos de comunicação, em certa maneira, porque você falou de tem pessoas que são mais visuais, que precisam do material, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas e por aí vai. E hoje, para além de introduzir e falar desse trabalho fantástico, que eu sempre achei fantástico desde lá de trás e continuo achando ainda mais fantástico, porque virou um projeto mais robusto, perpétuo, né? Mais consistente. Hoje eu te trouxe aqui para a gente falar um pouco da capacidade, da possibilidade da gente ler pessoas a partir da comunicação, a partir do que a pessoa expressa, a partir do que a pessoa pode se conectar ou não com as outras. E eu gosto muito de elementos, e não só um elemento, eu gosto de várias fontes, várias ferramentas que podem ajudar a gente a começar a entender um pouco quem é a pessoa, como é que ela pode se comportar, desde linguagens de amor a, eventualmente, frameworks como o DISC, que eu acredito que pode ser uma boa ferramenta. Só que antes de falar disso, deixa eu só desconstruir, que eu acho que você vai fazer isso também. Eu, Diogo, não gosto desses elementos, desses perfis comportamentais e tal, como uma regra, tá? Não é para pegar isso aqui, na minha percepção, e falar assim, aquela pessoa porque você fez um preenchimento no site, pegou um site lá, viu lá, preenche aqui. Não, é isso e por isso eu vou agir assim para sempre, e essa pessoa é assim para sempre, e eu sou assim para sempre, então eu não posso mudar. Não é sobre isso, tá? Não. O que a gente está querendo trazer aqui, vocês sabem que o podcast tem essa intenção, que é provocar, refletir e gerar, eventualmente, algumas inquietações será que eu estou me relacionando do jeito que se encaixa mais com aquela pessoa? Será que eu estou recebendo daquela pessoa? Como é que está a minha escuta? Como é que está a escuta da pessoa? Como é que está a minha verbalização? Como é que está a verbalização da pessoa? Isso. Então, a intenção hoje é a gente trazer mais um dos elementos que a gente já trouxe aqui no podcast, no Comunique, para que a gente comece a ter a capacidade de se comunicar melhor. Exato. E aí me explica. Hoje você usa e gosta, você sempre usou, sempre gostou, do DISC. O que é o DISC? Por que você usa? Como é que você usa? Conta mais. Tá. Bom, primeiramente, vamos levar em consideração que tudo comunica, né? Então, como você disse, a roupa, o gesto, às vezes, né, um tom de voz ou um ritmo também comunica algo. Então, a escolha da ferramenta DISC traz uma certa organização e parâmetro para essa categorização de comportamentos. Por quê? Porque o DISC, ele tem como base o livro, né, do autor, psicólogo, psiquiatra americano William Marston. Eita, pronunciei certo? William Marston. E ele escreveu o livro As Emoções das Pessoas Normais. Então, o objetivo dele não foi criar um teste. Então, a gente tem que, de fato, entender de onde surgiu o teste. Primeiro, ele escreveu um livro, A Emoção das Pessoas Normais, onde ele conseguiu perceber, como psicólogo, o foco da situação mais positiva, dos sintomas e características positivas das pessoas. Por quê? Porque a psicologia tinha um olhar mais voltado para as síndromes, para os diagnósticos, para aqueles comportamentos mais limitantes e... Patologia. Exatamente, patológicos. Então, ele já trouxe esse olhar focando, essas pessoas são as pessoas com diagnóstico DSM, CID, ok. E as pessoas que não se encaixam em nenhum desses critérios? A gente não vai analisar, não vai perceber... Quem são elas? O que elas fazem? O que elas comem? Onde elas vivem? Perfeito. Então, o livro nasce a partir desse olhar. Com o livro em mãos, obviamente, ele começou a desbravar a área de atuação desse livro. Então, olha, eu sei que as pessoas que deslumbram, né, que vivenciam essas emoções, elas tendem a se comportar dessa maneira. Tendem.
né? Não é uma regra onde se a pessoa está chorando é porque alguém morreu. Não, se eu ganho na Mega Sena, eu choro também, né? Então, a emoção é morte, né? Tristeza ou alegria da Mega Sena, mas o choro vem. Sim. Então, o fato de eu chorar não quer dizer que eu estou chorando de tristeza. Então, o comportamento do chorar, ele tem uma origem. Qual emoção? Tristeza ou alegria? Então, o DISC promove essa análise. Percebo que pessoas com objetividade, assertividade, talvez indelicadeza, tendem a ter uma emoção mais fechada, mais introvertida, a segurar mais as emoções, a ser mais reservado. Beleza, então se essa pessoa tem essas características, esse time de características comuns em determinada situação, aí beleza, nesta situação ela acaba desenvolvendo um pouco desse perfil dominante. Não quer dizer que ela vai ser dominante em todos os momentos da vida, em todas as relações da vida, em todas as situações. Não. Até por isso, a gente tem que agradecer. Porque quer dizer que, em determinada situação, eu assumo um perfil um pouco mais forte. Em outras situações, eu flexibilizo. Eu me torno um pouco mais extrovertida, um pouco, né, mais suave. Então, às vezes, eu até choro de alegria. Né? Então, o choro não necessariamente é um comportamento atrelado à tristeza. Então, o dominante não é necessariamente uma pessoa agressiva, não é necessariamente uma pessoa insensível. Não, o dominante ele pode sim também ser um pouco mais simpático, um pouco mais assertivo, mas ele precisa ter a consciência. E aí que entra o teste. Sabendo qual é a característica mais forte, né? Qual é o perfil mais forte em que você se encaixa, você consegue ter consciência de como você quer se comportar. Você passa a ter o poder de escolher. Nessa situação aqui, eu quero ser mais assertivo, mais objetivo, mais diretivo? Quero, beleza. Então, a emoção que eu estou sentindo de ansiedade, de pressa, de resiliência, vai culminar nesse comportamento? Vai, beleza. Então tá. Estou consciente que nessa situação aqui eu estou com alto D. Exemplo. Cheguei em casa, não tem nada para comer. Cansado, estressado, e aí eu vou lá e sequer olho a minha geladeira ou sequer, né, avalio as condições. Simplesmente eu entro no iFood, faço um pedido, nem olho o preço, pago e essa comida chega para mim e me alimenta, né? Atende a minha necessidade da fome. Fui ou não uma pessoa dominante, decidida e assertiva? Não quer dizer que amanhã, com fome, eu serei essa pessoa. Pode ser que amanhã eu saia mais cedo do trabalho, com tempo livre e vá ao mercado. E lá no mercado eu passe horas escolhendo o que comer. Opa, ontem eu era dominante, hoje eu já não estou tão, hoje eu já estou mais influente, eu já estou aqui, quem sabe, até deixando o mercado, né, mostrar para mim o que eu posso ter vontade de comer, levando mais horas para definir o que eu quero de fato comer. Uai, mas então essa pessoa é dominante ou ela é influente? Então, vamos lá, o D é dominante. O I é influente. Beleza. Então, o D, ele é objetivo, direto, assertivo, resolutivo. O I, ele é mais sensível, ele se deixa levar mais pela necessidade e, muitas vezes, condições dos outros, né? Ele quer agradar, ele tem uma necessidade de escuta, uma necessidade de conexão maior. O D já é um pouco mais direto e reto. O I, ele já permite curvas, né? Ele já se flexibiliza mais. Perfeito. É decidido também, mas ele já escuta, já ouve, né? Já considera também o outro. Ele leva mais tempo, talvez, para poder tomar ele, as decisões. E às vezes até demais, né? Às vezes tempo demais. Enquanto o D já sabe o que ele quer, o I, vamos ver. Mas e se for assim? Deixa eu analisar as possibilidades. Mas o Diogo falou que aquilo ali é tão legal, vamos lá. Mas foi o Diogo que falou, sim, mas deixa eu ver o que o Diogo falou. Sim. Então, às vezes eu até sei o que eu quero, mas por que não conhecer o que o Diogo está propondo? O D é o que eu quero. Quando eu tô no dominante, eu tô cega, assim, para os outros. Eu tô olhando para mim, para minha necessidade. Né? Obviamente que eu falei aqui mais do D e do I, que são os primeiros, mas ele considera, então, 4 perfis. Então, levando em consideração uma divisão em formato circular, em 4 fatias de pizza, então eu tenho o D e o I nos quadrantes superiores, né? E isso me leva a unir esses 2 perfis com a característica da extroversão. Então, ambos perfis, eles se colocam mais para fora. O que quer dizer? Quer dizer que as emoções, elas são mais
liberadas, afloradas, né? Elas são, não são tão limitadas a si. Elas são emoções compartilhadas. Nos 2 quadrantes inferiores, eu tenho o S, que é o estável, e o C, que é o conforme, ambos em comum com a introversão. Então, lembrando, uma pizza redonda, os 2 quadrantes superiores, extroversão. E os 2 quadrantes inferiores, introversão. O que quer dizer? Quer dizer que eles não manifestam as suas emoções? Manifestam, porém de uma forma mais contida, de uma forma mais reservada, de uma forma mais introvertida. E aí, olhando ainda para essa pizza, do lado direito, então aí eu entro em contato com as pizzas, né, da direita, o influente e o estável, eles se importam com os outros. Então, eu quero me relacionar com pessoas, eu quero conhecer pessoas, eu quero me envolver com pessoas, eu quero saber o que as pessoas pensam, eu quero saber quem são pessoas. Então, eu tenho ali uma característica comum de foco em pessoas. E do lado esquerdo da pizza, o D e o C estão com foco em resultados, objetivos, ações, números. Então, eles, em detrimento do outro, eles buscam atingir os seus próprios resultados. Então, são pessoas mais detalhistas, mais diretivas, que são mais rápidas, ligeiras, por isso, porque elas passam por cima de pessoas se for necessário. Né? Óbvio que aqui também eu trouxe características mais gerais. Aí você vai ver, Mari, mas e se a pessoa é IS? Pode ser. Afinal, todos somos DISC, né? Todos nós estamos lá dentro do livro do Marson, que fala das emoções das pessoas normais. Por quê? Porque ele traz todas as emoções. O ser humano, ele é um ser emocional. Então, a todo momento, eu estou convivendo com todas as emoções. Agora, a maneira que eu reajo a essas emoções revela, como se fosse uma fotografia mesmo, qual é aquele perfil que, naquele momento, está se destacando. Eu te escutando, me vem muito o que a gente fala muito sobre comunicação, que é o fato da gente poder se adaptar e ser flexível de acordo com o público que a gente quer atingir. Porque se eu for dominante dentro, por exemplo, de um momento de saúde problemática de alguém, que eu preciso ter mais sensibilidade, que eu preciso ter mais calma, menos pressa, cara, não vai encaixar. Sim. Talvez você vai ser, nossa, o Diogo é grosso, nem prestou atenção no que eu falei. Que insensível. Talvez a palavra que eu vá mais... Não tá ligando, né, porque eu tô dizendo. Exato. Então, assim, eu discuto vindo com a análise de perfil comportamental, no caso DISC, com a possibilidade de ser um elemento a se ter autoconhecimento, consciência, para se usar para atingir mais o público que você quer atingir. Exatamente, para você ter mais sucesso na sua interação a partir do conhecimento dos 4 perfis. E aí, você sabendo que existem os 4, você até consegue saber o perfil daquela pessoa. Porque na hora que eu vou me relacionar, como você diz assim, para quem é? Quem é o meu público, né? No caso, nós dois estamos aqui conversando. Como é que eu vou saber atender às suas necessidades? Eu preciso conhecer o Diogo. E tendo a base dos perfis comportamental, não quer dizer que eu vá tatuar aqui o perfil em você. Mas eu vou perceber, olha, o Diogo, em situação de podcast, ele tende a ser mais direto, objetivo e organizado. Pronto, então eu vou me comportar de maneira a atender essas necessidades. Eu não vou virar para falar aqui, Diogo, você é muito dominante, né? Eu não queria tirar o sapato para entrar aqui, tive que tirar. Poxa vida, não. Né? Então, nesse caso, eu entendo essa necessidade e aceito ou não. Poderia também ser dominante e falar assim, Diogo, eu não tiro meu sapato. Vou ficar calçada. E talvez você, nessa hora, fizesse. Tudo bem. Né? Você é minha convidada, você está aqui, você pode ficar à vontade. Talvez você não ficasse 100% confortável, porque é um padrão ou uma necessidade que você tem, mas por essa situação, e talvez me conhecendo, sabendo que eu já tenho um perfil mais, né, sei lá, extrovertido, mais falante, comunicativo, espontâneo... Eu não toparia tirar o sapato, que no caso é o contrário, que eu já topei tirar, né? Sim. E, inclusive, eu te dei a opção, né? Eu falei, Mari, pode tirar ou não, fica à vontade. Exatamente. Óbvio que foi uma ilustração, mas para contextualizar, de que sempre vão existir os perfis, tanto no emissor, né, na pessoa para quem a comunicação é o início, quanto no receptor, para quem é a pessoa responsável por conduzir ali, né, devolver a mensagem. Sim. Então, essa adequação. Perfeito. A adequação, para mim, ela se encaixa exatamente naquela percepção de que não existe um rótulo, não existe receita de bolo, e a gente precisa se adaptar.
eu já vi essa ferramenta ser muito usada em contratação. Sim. Eu, Diogo, não gosto do jeito que algumas empresas usam, porque parece que assim, carimba, eu preciso de um perfil dominante, arranja alguém dominante aí para eu poder contratar. Calma aí, querido, eu já vi tanta gente, já contratei não sei quantas centenas de pessoas e já vi gente que assim, na entrevista foi de um jeito e no dia a dia de outro. Aprendeu, né? Aprendeu, ou então se revelou, ou então se percebeu, porque é aquilo, né? Pô, em 1 hora, sei lá, de entrevista, de percurso ali até chegar no ponto de fazer uma entrevista, é muito pouco. Só que, ao mesmo tempo, eu não quero excluir essa ferramenta, porque ela é mais uma ferramenta para aprimorar o autoconhecimento e o conhecimento das pessoas. E nessa percepção de aprimorar, nós podemos, pelo que eu discutei, nós podemos ser dinâmicos. Sim. Né? Transitar entre os 4 perfis. Tem maneiras de lidar melhor com cada perfil? Claro que tem. E esse é o como, né? Exato. Então, a partir do momento em que você conhece cada perfil, aí você se pergunta por que esse perfil é assim, que aí você busca exatamente a origem desse comportamento, e a mágica acontece quando você entende como lidar com esse perfil. Então, ao descobrir as características principais de cada perfil, você entende que todo comportamento revela uma necessidade. Então, se o perfil dominante tem um comportamento mais objetivo, qual é a necessidade que ele está manifestando? O meu como lidar com uma pessoa dominante vai ser, eu quero ou não quero atender essa necessidade? Eu quero ou não quero me relacionar com essa pessoa? Bem ou mal? Qual é o tipo de relação que eu quero ter? Quero ter uma boa relação? Beleza. Sabendo dessa necessidade de objetividade, como eu devo me comportar? Aí é a hora que a gente se adequa, né? Porque aí eu posso não ser objetiva. Posso não ser objetiva. Mas se eu quero me relacionar bem, se eu quero que nesse momento a gente consiga fluir, e eu sei que existe a sua necessidade de objetividade, concorda que eu posso escolher ser objetiva, mesmo sem ter essa característica? É o como. Então, o como se manifesta a partir do momento em que você se conhece, para saber se você tem ou não condições de atender aquela necessidade que está latente, e até, eu brinco que é o decifrar, né? É você olhar para aquela pessoa, não pelo julgamento do perfil, mas sim pelo comportamento que está sendo manifestado. Sim. E aí, o como poxa, ele é objetivo? Então, é uma necessidade que ele tem agora? Beleza, então, vamos lá, o que você precisa? Ah, tá, Sejamos entendi. objetivos. Água gelada, beleza, tá, só um minutinho. E aí, atende aquela necessidade. Até mesmo se você não puder atender a necessidade, por que não sinalizar e comunicar? Olha, Diogo, eu entendo que agora você tem uma necessidade de objetividade. Eu não consigo atender essa necessidade agora. Comunicação não violenta, né? Observo, identifico a necessidade, comunico e faço esse pedido, faço esse combinado. Então, é isso que eu falo. É o DISC atrelado a outras ferramentas, né? É ele não como uma tatuagem, mas ele como uma bagagem para que eu possa associar de acordo com aquela situação. Eu trago muito da comunicação para a gente olhar para a própria comunicação mais do que eventualmente conseguir olhar para o outro. Eu acredito que esse é um caminho bem interessante. E quando eu discuto falando do DISC, por exemplo, pegar a pessoa que é extremamente objetiva, eu me percebendo objetivo, eu me percebendo dependendo do dominante, eu posso suavizar esse dominante. Sim. Eu posso suavizar e ao invés de, por exemplo, falar assim, tira o sapato, por favor. Eu posso falar assim, se vocês quiserem tirar o sapato, aqui é o local de deixar. Perfeito. Olha a diferença que é isso. Exatamente. Você sabendo que você tem essa característica, né, dominante em relação ao sapato. Perfeito. Eu não sou dominante, pra sei tudo. lá, pra tudo. Por exemplo, o seu podcast, você não sabe nem qual é o login para acessar o vídeo. Não sei. Uma pessoa dominante na profissão saberia o login, o tamanho, o número do programa. Sem nada. Né? Mas o Enoque que sabe de tudo. Então, em relação ao podcast, você já tem um perfil um pouco mais influente, um pouco mais estável. Enoque, você que cuida, beleza. Olha para as pessoas que eu vou trazer e não para o procedimento da gravação e da condução do programa. Entende? Sim. É isso, não é uma tatuagem. É um retrato. E eu gosto muito dessas ferramentas, desses conhecimentos, desses estudos. Mas Diogo, eu gosto muito para poder trazer assim, o que eu posso melhorar na minha comunicação? O que eu posso eventualmente ser flexível? E aí eu, de novo, já trouxe esse livro aqui 200 vezes, porque para mim ele está batendo muito forte há muito tempo. Que é o do Walter Rizzo, Arte de Ser Flexível. Que a gente pode ser rígido
duro, inflexível, a gente pode ser extremamente flexível, líquido, né? Como diz o Bauman, aceitar tudo fica muito fácil de mudar de opinião. Ou a gente pode ser flexível, se adequar. E aí essas ferramentas, elas permitem que a gente consiga se adequar às realidades. Exato, Porque a gente adaptabilidade, conhece, né? Porque a gente conhece. É. Se a gente não conhece, como é que vai fazer? Aí é muito fácil ser rígido. Ah, não sei. Ou, não quero. Ou então é muito fácil ser muito flexível, né? Extremamente flexível, tipo assim, líquido, do tipo assim, legal, essa, vou usar. Outra nova, vou usar essa também. Outra, vou usar essa também. Calma aí, cara. Que bagunça que você tá fazendo. E aí, quando eu vejo flexibilidade, eu vejo a formação de um método, que é, por exemplo, no caso aqui, o Verbalize Kids. Isso. Que é uma maneira de se fazer que se adequa a informações, junta um monte de Exatamente, é um compilado, né? É um compilado justamente para facilitar. Por quê? Porque quando eu coloco esse tipo de informação para um adulto, né? Às vezes, uma criança que não quer tomar banho é enxergada como uma criança desobediente. Né? É taxada. Meu pai me chamava de revolucionário. Por quê? Porque você não queria tomar banho? Não, porque tudo eu contestava. Tá. Tudo pra mim, questionava. Não, vamos mudar. Isso aqui tá sendo feito assim, não, mas não agora quero vamos mudar. Mais, não quero mais, vou fazer diferente. Então, numa situação dessa, sem você ter, de fato, a teoria, né, o conhecimento, você vai falar, essa criança é mal educada, essa criança é desobediente, essa criança é birrenta. E a gente sabe que tudo aquilo que a gente ouve, né, que a gente escuta, de uma forma ou outra, a gente carrega, internaliza e às vezes até se torna isso que a gente ouve, porque a gente ouve tanto, né? Sim. Às vezes eu nem sou desobediente, mas já que você tá falando que eu sou, mas eu sou desobediente, então eu não vou fazer. Não, me disseram que eu sou. Meu pai me disse você tá dizendo que eu sou desobediente, então para pra que você tá pedindo pra eu te obedecer? Perfeito. Então, a ideia é trazer a ferramenta e todo o complexo, né, que envolve a prática dessa ferramenta como solução para crises ali de relacionamento. Então, se a criança não quer tomar banho, ok, entendemos a situação. Qual é o perfil dessa criança? Como essa criança está hoje, né? Hoje ela se enquadra em quê? Ela está brincando? Está sozinha? Está com alguém? Está assistindo televisão? O que ela está fazendo? Então, vem essa primeira análise, que não é a tatuagem, é o retrato. Tira um retrato dela agora e me diz, onde ela está no DISC? Agora ela está no dominante, porque eu já chamei 3 vezes. Ela está sozinha brincando com a Barbie, né? Ou com o carrinho. E eu posso até querer brincar com ela, mas ela não vai aceitar. Pronto, então se nesse momento ela está desse jeito, tudo bem. Então, nesse momento ela está ali no perfil dominante, que é o mais direto, egoísta, né? Egocentrista ali, que é eu, minha necessidade, meu tempo, meu brinquedo, minha situação. Beleza. Para você tirar essa criança desse momento, não adianta você falar, vai agora, tô mandando. Porque se ela estiver nesse momento, né, com essa característica mais dominante, ela vai falar, não vou. E aí você vai ficar com raiva e vai falar, vai sim, quem manda aqui sou eu. Vai na marra. Vai agora. Você vai chorando ou você vai de boa? Né? Quando você desafia uma criança dominante, nessa categoria de força, ela pode se tornar maior ainda. Né? Ela pode crescer ainda mais nessa característica dominante. Por quê? Porque o dominante ele tem um foco no resultado. Então, ele quer alcançar o resultado dele, a qualquer custo. Sabendo que ela é uma criança dominante e que você não quer que ela cresça nesse nível de dominância, o que você vai fazer? Filho, filha, liguei o chuveiro. Vou ligar o relógio. Será que você chega no chuveiro antes do alarme tocar? Resultado. Você não vai nem terminar de falar. Quando você falar, liguei o relógio, já. Ela sendo dominante, relógio significa tempo. Tempo significa ganhar do tempo, ser superior ao tempo. Você não precisa falar, vamos ver se você vai chegar antes do relógio tocar, porque ela já foi. Ela nem lembra mais do carrinho, ela não lembra nem mais da boneca. Por quê? Porque você trouxe aquela necessidade dela de ser dominante daquela situação, porém, num outro contexto. Você colocou a situação de chegar antes do relógio tocar. Perfeito. Ela vai sair correndo, porque ela quer chegar antes do relógio vamos tocar. caminhar mais, vai. Pega uma situação dessa do chuveiro aí, ou outra situação, para uma pessoa influente. Influente, vamos lá. Uma criança influente. Provavelmente ela não vai estar brincando sozinha. Ela vai estar lá embaixo do prédio. Legal. Cercada de colegas. E você vai gritar da janela ou vai descer. Filho, filha, tá na hora do banho. Aí ela, mãe, calma, tô aqui com o Diogo. Diogo faz tempo que eu não vejo. E já vai, falando do Diogo. Ela já não tá nem falando do banho.
Mãe, Diogo, você não lembra mãe? Não lembra não, mãe? Diogo, meu amigo. Faz tempo que eu não vejo, ó, o foco dela tá E no lembrando, Diogo. pode ser a criança, pode ser o adulto, o adolescente, pode ser teu seu funcionário, marido, sua marido, esposa, exato. seu chefe. Só adequa a situação, só adequa a Exatamente. situação. Então, o perfil influente, ele não vai focar no pedido, ele vai focar na situação que ele está vivendo, né? E aí, essa necessidade, que é o banho, vai ficar onde? Abaixo do Diogo, porque o Diogo é pessoa, é a relação que eu tenho com essa pessoa. Então, eu tô aqui com os meus amigos. Banho? Banho eu tomo quando der. O meu objetivo não é ficar limpa, o meu objetivo é conversar, socializar, interagir. Então, nesse caso, para você tirar, né, desse foco da necessidade da galera e colocar no banho, você pode trazer, filha, é o seguinte, o Diogo também tem que fazer alguma coisa, né? Então, Pega o contato do Diogo para eu chamar para sua festa que vai ser semana passada. Mas aí é muito longo. O tempo é muito longo. Tem que ser assim, curto. Tem que ser assim, ó. Filha, o Diogo também quer continuar conversando com você. O Diogo vai na casa dele tomar banho. E aí, depois que você terminar o seu banho, vocês vão no shopping juntos. Aí ele vai pedir pra mãe pra ir no shopping. O banho, meu amor, essa criança vai tomar banho em 2 minutos. Pra voltar pra voltar a encontrar o Diogo no shopping. Agora é no shopping. Agora o prédio não é mais o prédio, agora é o shopping. Vai ter outras pessoas. Quem sabe o Diogo leva um amigo. Entendi. Então, o banho é uma condição para ela continuar tendo a necessidade dela de contato. Então, não é tomar banho para ir dormir. Ou então, até se fosse para tomar banho para ir dormir, filha, você vai tomar banho e vai fazer uma videochamada com o Diogo. Você vai mostrar seu quarto. Ou então, por exemplo, Diogo, você já tomou banho já? Então, filho, para você continuar brincando com o Diogo, você tem que estar limpa. Então vai lá. E se fosse uma amiga que pudesse acompanhar, né? O Diogo vai subir, vai ver seu quarto, separar sua roupa enquanto você toma banho. Pronto. O Diogo vai escolher a roupa para você vestir depois do banho. Ela vai tomar banho assim, ó. Maravilha. Porque ela quer atender a necessidade de estar bem com o Diogo. E se for uma pessoa estável? Estável. O estável vai estar brincando, assistindo, socializando quietinho. A mãe ou o pai vai chamar para tomar banho. Ele mal vai olhar, vai parar o que ele está fazendo e vai seguir para o banho. É aquela criança que é a obediente, a calminha, a quietinha, que parece ser a perfeita. Uhum. Porém, será que você perguntou se ela quer tomar banho naquela hora? Será que você perguntou se ela quer parar de conversar com o Diogo? O tipo de comunicação Será que você quer perguntar para ela se aquela brincadeira pode ser continuada depois do banho? Você está ignorando aquela necessidade. Porque o dominante, ele fala, não vou, tô brincando. O influente, ele fala, não vou, tô com o Diogo. E o S não fala. Tô brincando. O S, ele não fala. O S, tá bom, tô indo. O S, ele não se limita, né? Assim, ele não se coloca. Ele simplesmente acata. E a mãe acha uma maravilha. Né? O pai acha uma maravilha. O chefe acha uma maravilha. Por quê? Porque a pessoa estável, ela tende a ser uma pessoa mais passiva, uma pessoa mais encaixada, né? Uma pessoa mais enquadrada. Porém, isso a longo prazo pode ser um pouco mais pesado, né? Pode ser talvez seja aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não, que tem dificuldade ou talvez ela vá pro banho chorando. Ela vai chorar durante o banho. E aí, você não vai entender porque ela tá chorando. Ué, mas você veio de boa tomar banho. Eu pedi pra você vir, você veio. Por que você tá chorando? Ai, mãe, mas é porque eu não dei tchau pro Diogo. Eu tive que vir dar banho, não falei pra ele. Tive que vir tomar banho, nem falei tchau. O Diogo foi embora e eu nem... Ô, mãe, é porque eu tava lá fazendo uma tarefa, agora eu vou ter que voltar, talvez o prazo da tarefa já passou e eu não vou conseguir entregar a tarefa no prazo. Você nem questionou o porquê dela não ir pro banho, né? Ou o porquê dela ir tão simples assim, tão direto. Ou se ela deveria ir pro banho agora ou não. Porque às vezes é a sua necessidade dela tomar banho, mas e ela? Então, o estável, ele precisa ser estimulado a colocar. Filho, tá na hora do banho. Vamos tomar banho agora? Tá tudo tranquilo? Você pode ir agora? Pô, mãe, posso parar o que eu tô fazendo aqui? Não tem problema, eu vou lá, vou tomar banho e volto. Ou seja, se for uma pessoa estável, por exemplo, eu não é naquela situação, eu não posso esperar que ela vai expressar se sim, se não, exato, se quer, se não quer. Você precisa perguntar. Você precisa perguntar. Exato. E aí a gente não pode vir com aquela percepção de, mas você que não falou. Mas, calma Não. aí. Você, eventualmente, eu falo isso, né? Você é o responsável pela comunicação naquele momento. Você, eventualmente, é o adulto, você, eventualmente, é o chefe, você é o líder, você é o gestor. Ou seja, você precisa exercer esse papel de responsabilidade sobre a comunicação. Emocional, principalmente, né? Porque, às vezes, a sua demanda é importante pra quem? Pra você, né? Isso. Ou seja, se você lidera o resultado do teu time, da tua empresa, se você quer que aquela pessoa, eventualmente, atinja aquele resultado, você precisa fazer e ter a comunicação com ela a partir do que ela tem para receber. Exato. Se você fizer ao contrário, você não vai conseguir atingir o resultado que a sua empresa almeja. Porque sequer ela vai dizer Exato, que ela não porque consegue. ela não vai dizer. E aí depois você fala assim, mas você não me disse. Mas assim, a pessoa vai falar, pô, mas eu não achei que eu poderia dizer. Você não me deu abertura. Você não me deu abertura. Pô, mas eu sempre disse que as portas estão abertas. Cara, mas
você não falou, você não abriu a porta de fato. Então, o estável, ele tende a guardar. Ele é uma pessoa que escuta muito bem, observa muito bem, percebe as coisas muito bem, porém não externaliza. Se for perguntado, ele vai te dizer tudo, detalhadamente. Ele tem noção, ele tem competência para isso. Porém, ele não tem a livre espontaneidade, assim, de colocar para fora, né? Ah, Mariana, mas então o estável não chora, o estável não grita, né? Ele não externaliza? Claro que externaliza, talvez no limite ali de uma insatisfação. Talvez sozinho, talvez na Talvez dele, sozinho, talvez com uma pessoa de confiança, porque ele tem poucos e bons amigos. Justamente por isso, porque ele não se abre facilmente, né? Ele está sempre na recepção, ele está sempre aqui no background, esperando. Né? Ele espera o convite, ele não convida. Ele espera a ação, ele não reage de bate-pronto. O influente, ele já reage, o dominante... Vai pra cima. Então, o estável tem esse cuidado. Enquanto o dominante, você grita e ele rebate, e o influente, você insiste e ele escapa, o estável, ele vai. Porém, a que custo, né? Então, o papel aqui é diferente. É você fazendo com que esse estável, essa pessoa estável... Filho, eu penso que agora está na hora do banho. O que você pensa? O que você sente? E você se percebendo estável, por exemplo, com essa dificuldade de expressar, e eventualmente, pô, tem muitos momentos que eu sou estável. Sim. Por que eu não posso, nesse momento aqui, colocar. Superar essa informação, superar essa maneira, superar essa característica e, eventualmente, fazer questionamentos? Precisa ser agora? É para hoje? E uma curiosidade é que, na Academia Verbalize, a maioria dos alunos chega para nós com um perfil estável. São justamente pessoas que têm essas crenças, essas limitações, esses bloqueios de comunicar e querem desbravar isso. Né? Então, a grande maioria das pessoas que estão hoje buscando um desenvolvimento, um ajuste, digamos assim, para fora, né? São pessoas dentro desse perfil estáveis. Ah, mas quer dizer que o dominante e o influente não tem dificuldade? Tem, só que aí já é para regular, né? Já é para organizar melhor e não necessariamente para potencializar. É isso mesmo. Né? Então, o S, ele tem a capacidade, só que ele precisa aprender a potencializar, externalizar. O D e o I, eles têm muita potência, eles já precisam organizar. Já é uma questão de organizar, não invadir tanto. E o conforme? O conforme nesse caso da criança, né? Chegou a necessidade do banho, primeiro que você não vai nem precisar falar. O conforme, ele já está notado qual é o horário do banho, calculado a roupa que ele vai vestir, quanto tempo vai durar esse banho. Ele vai virar e falar, mãe, não tá na hora do não tá na hora do meu banho. Mãe, o banho que eu tomei ainda tá valendo. Tô brincando. Tá no período de validade. Não, mas a pessoa conforme é aquela que ela é um pouco mais autônoma, sabe? Ela já tem uma organização mais evoluída, ela já tem um planejamento mais desenvolvido. Então, ela não demanda tanto, porque ela já tem essa segurança, porém, ela não fala, tô indo pro banho. Não. Ela vai quietinha, aí quando você vai, filho, o banho, já fui, já tomei. Né? Às vezes, ela até se antecipa a necessidade, de fato, né? Antes mesmo da necessidade surgir, ela já está pronta ali. Você falando da pessoa conforme me lembrou de uma pessoa que trabalhou comigo, que eu falava pra ela, cara, você precisa me contar o que você fez. Sim. Que você não me conta. Ele entrega, mas não fala. Ele entrega, bota no sistema. Eu falei, cara, me avisa, porque assim... E aí eu fui explicar. Além disso, você precisa vender o que você fez. Você precisa mostrar, é marketing pessoal, assim. Ou seja, pessoas mais conforme, que tem essa tendência de, eu fiz, não quero forte, não quero que digam que eu fui bem, que eu só fiz e tal. Vamos lá, talvez você precise comunicar a possibilidade de mais marketing pessoal, mais venda, de mais agressividade, né? mais energia, né? Para poder trazer essa informação de tipo assim, eu tenho essa dificuldade de comunicar, então eu fico ali mais a minha e tal. Eu tô fazendo, mas eu não tô dizendo que eu tô fazendo. Então vamos lá, vamos comunicar mais essa possibilidade de eu fiz. Eu falo já isso, fiz, assim, já entreguei, já tá pronto. Mesmo, falo, calma aí, tá, você fez isso tudo, teu chefe sabe disso? Teu líder sabe disso? Não sabe. Eu falei, calma. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Tem que vender. Sim. Tem que vender isso, tem que falar, tem que informar, tem que comunicar. Essas pessoas, elas tendem a ser mais introvertidas, elas estão na base aqui de baixo, porém elas são resolutivas, porque elas estão com foco no objetivo. Então elas são pessoas que produzem, são pessoas perfeccionistas, detalhistas, extremamente potencializadas, assim, sabe? Elas têm muita entrega, porém tá ali, ó, no universo delas. Né? E aí é preciso também, mais uma vez, assim como o S, é onde a gente pergunta, com o C, com o conforme, a gente também precisa fisgar.
né? Como é que foi seu dia hoje? Foi ótimo. Me conta o que você fez. Me conta detalhadamente, porque aí você abriu espaço para ele. Porque quando você fala, me conta detalhadamente, aí ele, opa, detalhadamente eu tenho. Você quer saber detalhadamente? Então vamos lá. Como é que você chegou nesse resultado, cara? Muito bom esse resultado. O que você fez passo a passo? São pessoas que têm o conhecimento e têm o domínio, porém elas não estão livremente confortáveis em compartilhar. Elas precisam de um estímulo, um convite a isso. Né? Então, geralmente, tem essa necessidade da gente puxar a pessoa conforme para se colocar. O D e o I, a gente já tem que dar uma segurada. Não, já entendi, tá bom, obrigado, já entendi o que você quis dizer. Beleza, já entendi. A pessoa dominante e a influente, elas têm uma necessidade maior de lapidação. Sim. E a pessoa, conforme estável, elas precisam de uma construção. Talvez, da expressão e etc. É muito interessante escutar essas características, essas possibilidades de características, muito para poder ampliar o nosso leque de percepção e de leitura de pessoas. Sim. Porque o que eu tenho dito muito aqui no podcast, todo mundo que senta aqui também diz isso, cara, se você quer aprimorar algo na sua vida hoje, aprimora a tua capacidade de ler pessoas. Decifrar, né? De conseguir. E aí, mais do que, eventualmente, interpretar, só é interpretar e ter a capacidade de expressar e questionar se aquela interpretação sua está de acordo com o que a pessoa está sentindo. Exatamente, é fazer o check, né? Eu estou percebendo que você está assim. Você está com a necessidade tal. É isso? É isso. Ah, beleza. Então tá. Então eu vou atender sua necessidade ou então, desculpa, não posso atender. Eu falo para meus times assim, eu te percebi disperso por causa dessa situação. O que está acontecendo? Aí tem gente que me fala, não, eu tô com muita ansiedade porque eu tô sentindo que tem muita tarefa para fazer, muita atividade e tal. Eu falei, lista para mim. A lista, eu falo, tá, isso aqui eu pego, isso aqui passa para tal pessoa. Compartilha, né? Compartilha, vamos lá. Beleza, aí agora a gente começa a conversar sobre essa possibilidade de divisão de tarefas a partir do que eu te questionei e você me expressou. Sim, e que talvez você não enxergou isso de cara, você enxergou a dispersão. Isso. Né? Isso. Só que você conhecendo essa ferramenta, você fala, bom, a dispersão é um sintoma, é um comportamento. Qual é, de fato, a origem dessa dispersão? Perfeito. Talvez é a sobrecarga, talvez é essa necessidade de não dar conta, né? A visão de que ele não vai dar conta. Então, peraí, vamos dividir, você vai dar conta. E olha que interessante, me veio também alguma possibilidade de uma pessoa, por exemplo, conforme ou estável, dela, por exemplo, querer muito reconhecimento. Ela querer muito ser reconhecida. Só que em momento nenhum, como ela é uma pessoa que fica quieta, aquela pessoa que eventualmente você não está preocupado em dar reconhecimento, porque aquela pessoa, assim, ela está tocando, por exemplo. Se for conforme, está entregando resultado ainda. Maravilhosamente bem. Aí você fica, cara, ou seja, você enquanto gestor, líder, pessoa, time, pai, mãe, enfim, qualquer pessoa que lida com outras pessoas, é a possibilidade de você pensar assim, cara, deixa eu dar um reconhecimento, por mais que aquela pessoa não esteja queira, fazendo, né? Não faça questão de receber, mas assim, no final das contas, todo mundo quer pertencer. Sim, é uma necessidade, né? Humana, ou seja, se eu tenho a capacidade de, por exemplo, usar o disco, usar a característica da pessoa, para poder fazer a leitura, fazendo a leitura e lá na pessoa fala assim, vi que você fez tal e tal entrega, tá lá no sistema, eventualmente, parabéns. Sim. Sei lá, toma aqui Você não me falou não, mas eu vi. Toma muito aqui um bombom, obrigada. Gostando, massa. Porque no final das contas todo mundo quer reconhecimento. E justamente o pior sintoma vem, né? Aquele comportamento mais inadequado surge quando o outro não lê essa minha necessidade mais intrínseca, né? Por que eu choro? Por que eu grito? Por que eu bato? Por que eu mordo? Porque eu estou tentando sinalizar de alguma forma, não verbal, consciente, mas às vezes inconsciente. E a pessoa do outro lado não está parando para ler. Sim. Não está parando para se relacionar de forma presente. Né? Ela está simplesmente julgando. Ai, que menina chata. Ai, que pessoa chata, que pessoa inconveniente. E se você quer receber uma capacidade de alguém de ter a leitura sobre o que você quer, sobre o que você não quer, comece lendo. Sim. Sabe, se você quer receber comunicação legal, comece dando a comunicação legal. Se você quer, eventualmente, uma pessoa que consiga entender, ler, interpretar suas emoções e te questionar, comece fazendo isso. Nosso amigo Murilo Gun, né? Seja a mudança que você quer ver, né? Na sua comunicação. Tudo que você faz contém tu, como é que tu tá, sabe? Então, cara, se você tá percebendo que eu tô percebendo que todos os momentos eu sou dominante. Todos os momentos eu sou dominante. E tem momentos que não é pra ser. Tá, deixa eu começar a fazer diferente aqui. Sim. Deixa eu recuar, deixa eventualmente eu questionar ao invés de afirmar. Eu sou muito estável. Perguntar, né? O dominante, muitas vezes, ele não pergunta. Então, passe a fazer perguntas. É uma possibilidade. É pegar as possibilidades que a gente tem de características e falar assim, se eu estiver assim, nesse momento, se eu estiver com tal característica mais latente e tal, o que eu posso fazer
para poder conseguir ou frear ou acelerar esse processo de expressão, de comunicação, de troca, de conexão. Esse equilíbrio, né, que a gente tem que buscar. E é o que a gente busca, né? Eu não quero que a pessoa seja dominante, influente, estável, conforme pro resto da vida. Eu quero que ela consiga se perceber de tal modo que ela consiga se equilibrar. Que ela consiga identificar que nesse papel, o melhor jeito dela fluir nesse papel é assumindo a característica do dominante. Beleza. Saiu daquele papel, poxa, agora eu tô nessa outra função. Todos nós exercemos diversos papéis. Até porque a gente vai lidar, por exemplo, beleza, vou contratar aqui no meu time uma pessoa dominante, porque eu preciso. Tá, aí você vai lidar com um cliente que é dominante. Vai dar pau. Vai. Dependendo do perfil de dominante dos dois, vai dar briga. Por isso que às vezes, né, você falou que no organizacional o pessoal usa muito disso, que usa mesmo. Obviamente que tem essa linha onde trabalha como um diagnóstico, que não é o ideal. O ideal é você ter o teste para você, de fato, promover o conhecimento daquela pessoa. Hoje, o seu perfil diz que deu dominante. Para essa vaga, o dominante vai te ajudar nisso, nisso e nisso. Para essas outras responsabilidades, que tal se você permitir isso, isso e isso acontecer, né? Então, trazer a consciência de onde ele está e o que você precisa que ele seja. Hoje a gente contrata por capacidade técnica e demite por capacidade, né, relacional, emocional e etc. Então, usar o DISC para alinhar essa capacidade técnica com a emocional. Porque eu quero a capacidade técnica, mas eu também quero e preciso dessa capacidade emocional. Sim, e vem aquela possibilidade nossa de, assim, o meu time, as pessoas que eu me relaciono, imagine se eu convivesse só com amigos dominantes, imagine se eu convivesse só com amigos conformes, imagine se eu convivesse só com amigos estáveis. Então, assim, dentro dos nossos ciclos, empresa, órgão público, enfim, onde você estiver, amizade, família, vão ter pessoas de diversos perfis, diversas características. Ou seja, aprimorar o teu conhecimento sobre essa ferramenta vai ampliar a tua possibilidade daquela organização, daquele grupo, atingir mais resultados melhores. E os resultados podem ser felicidade, sucesso, festas, encontros, paz. Jantares, paz, harmonia, sincronicidade, tranquilidade. Ou seja, você não vai ter um lugar que tenha só um perfil de pessoa, só uma característica. Ou seja, dentro de várias características que nós podemos ter, legal. Até porque a gente não vai ter um time só com o Messi, a gente não vai ter um time só com o Neymar, a gente vai ter um time com, vamos lá, vai ter o zagueiro, vai ter o atacante, vai ter... Exatamente. Cada perfil adequado para aquela ocupação, né? E, eventualmente, para poder ter a capacidade da organização, do grupo, do time, da equipe, das pessoas, conseguirem se relacionar com diversos tipos de pessoas. Exato. Vamos lá, eu sou dominante. Vixe, chegou um cliente dominante. Deixa eu dar uma segurada aqui no meu dominante. Porque ele é meu cliente. Porque ele é meu cliente, porque eventualmente eu quero fazer o fechamento. Deixa eu fazer mais perguntas, para que assim eu consiga trazê-lo para cá e, inclusive, dependendo, ensiná-lo, se for no caso, verbalize, de ensiná-lo sobre outras ferramentas, outros perfis. De ampliar um pouco mais aqui, né, a visão. A humildade também, né, de você saber qual é o melhor momento para você ser, de fato, a sua potência, né? Então, se organiza ali, avalia, percebe, enxerga, né, além. É massa porque quando a gente fala de ferramentas, assim, algumas pessoas falam assim, aí ela faz algo, aí você questiona, você fez assim, você foi ríspido, você foi... mas eu sou dominante. Tá, então abraça o dominante e morre com o dominante. Ou até o povo usa signo, né? Não, mas eu sou aquário, então eu vou ser assim, né? Aí vem a frase, eu sou assim. Eu sou, então tá. Você vai ser assim, você não vai se relacionar, você não vai se conectar com pessoas, você não vai ter novas conexões, novas relações, novas amizades, novos negócios. Terapia, gente. Vamos pra terapia? E aí, pronto, você falou um negócio interessante. Porque, mais uma vez, eu sempre friso isso e eu gosto de frisar que, de novo, você não vai aprender DISC com o podcast, tá? Só te avisando. Você não sai daqui agora já sabendo tudo de perfil comportamental DISC. Não funciona assim. Você não sai daqui, eventualmente, sobre eventualmente vendas, você não sai daqui vendedor. Sim. Então, o podcast, o Comunique tem a intenção de te provocar e gerar reflexões para você começar a pensar sobre o assunto e te levar, por exemplo, para alguma situação que possa aprimorar. Conhecer mais sobre o assunto e ver se ele se aplica, né, na sua... Se você gosta, se você está afim, se está na hora, se tem, sei lá, se você tem dinheiro para investir nisso, por exemplo. Então, assim, você que é pai, você que é mãe, você que é adolescente, tá aí, gostei do Verbalize Kids, vamos lá, deixa eu aprimorar um pouco para poder ver o que é. Gostei do DISC, deixa eu fazer o estudo, o curso completo do DISC. Exato, deixa eu entender cada um dos perfis para de fato me enxergar. Deixa eu ter bagagem para poder começar a fazer isso.
Diogo, eu preciso de mais profundo que isso. Vai pra terapia. Sim. Vai lá. Umas mensagens mais fortes pra mim, que eu já recebi desde que começou o Comunique, lá no ano passado, 2023, foi quando a pessoa mandou assim, Diogo, eu comecei a escutar e eu comecei a perceber que eu preciso fazer terapia. Tô buscando já um profissional e tal. Eu falei, pô... Obrigado já, né? Fenomenal, é sobre isso, sabe? E aí teve gente, quando eu vejo assim, Diogo, alguém senta aqui, a pessoa lá do teu canal já me procurou aqui. Eu falei, cara, é sobre isso, sobre a intenção de fazer com que as pessoas reflitam e se sintam provocadas sobre a comunicação e sobre todos os aspectos que vêm da comunicação. Porque a gente tem que parar de reclamar, né? De aceitar qualquer coisa. Então, hoje a gente vive numa era onde a gente é muito privilegiado de tudo que a gente tem acesso, de todas as plataformas, tantas pessoas, tantas informações e conhecimentos que estão disponíveis para a gente. É muito ruim se a gente simplesmente se fechar para isso. Perfeito. Então, mas também não quer dizer que você precise tatuar tudo isso em você, né? Você não precisa mergulhar e sair dominando tudo. Não, conhece, vivencia, experiencia para de fato se tornar algo que te caracterize, né? Que seja evidente e necessário ali para você. Sim, então, uma característica da pessoa flexível é exatamente a capacidade da pessoa ter pensamento crítico. Sim. E aí é um pensamento crítico e não um pensamento julgador. Não, é muito diferente. Favor. A pessoa flexível ela tem a capacidade de pensar de maneira crítica, refletir sobre o assunto e tomar as próprias decisões, sem necessariamente julgar a situação e tendo a capacidade de falar assim, me serve, não me serve. Agora sim, agora não. Não dou conta, dou conta. Sim. Essa é a habilidade de uma pessoa flexível, com a comunicação flexível. E você falando me lembrou o episódio até que a gente gravou aqui com o Paulinho, que é meu primo, que a gente trouxe aí a necessidade de uma educação sobre mídias, educação de ter um pensamento crítico sobre o que a gente escuta, lê, enxerga, visualiza. Quem a gente segue, né? Quem a gente acompanha. Exato. E como é que a gente vai fazer tudo isso? Enoque, quanto tempo temos? Só para eu saber? 5h30. Tá, então já estamos caminhando para o final. Mari, primeiro assim, baita ferramenta, baita trabalho que o Verbalize Kids está fazendo. Eu sou fã, sempre fui. Que bom que você chegou no meu lugar para poder aumentar o tamanho disso aí. Que massa, gosto. Logo, o Pedro estará aqui. Ele fez compromisso comigo. Depois de muito desafio da agenda, ele disse que vem logo mais. Publicamente marcado. Se ele não vier, ele está lascado. Vamos lá. Como é que as pessoas podem... O que pode acontecer com o Verbalize Kids? Como é que eu posso consumir o Verbalize Kids? Beleza. Bom, nós temos o pacote, né, desses encontros com essa família. Então, o início de tudo é você mandar uma mensagem pra gente. Lá no @Verbalize Kids. Isso, e sinalizando, olha, eu tô passando por essa situação, né, eu tô precisando de ajuda nisso. Então, é feito um primeiro acolhimento com os adultos. Como eu disse, antes mesmo de conhecer a criança, a gente precisa ouvir esse adulto. E é uma sessão, um encontro individual. Então, é o pai, a mãe, né, o adulto responsável, os adultos responsáveis por essa criança ou adolescente. Nesse encontro, a gente vai levantar várias informações, vai traçar ali algumas sugestões e fazer uma proposta. Olha, eu sugiro que o seu filho, a sua filha, venha nos encontros semanais, às segundas, terças, quartas, quintas. Todos os dias a gente tem turma, a depender do turno e do horário, né, da idade. Então, dependendo da idade, ela tem uma turma específica para essa idade. Então, no primeiro momento, os pais trazem essa demanda. No segundo momento, essa criança é inserida num grupo para ser observada, para ser avaliada, tá? Após esse primeiro... Avaliada no sentido de análise, não no sentido de nota, pelo amor de Deus. Avaliada no sentido de avaliação psicológica mesmo, né? De comportamentos, falas e etc. E num segundo momento, essa família recebe uma devolutiva. Olha, a gente percebeu que a sua criança, quando você disse que ela não tá dormindo à noite, a gente percebeu no trabalho em grupo que ela tem tais e tais características. Como é que está na sua casa? Como é que é isso na escola? Então, esse período de observação e avaliação é mais para dar essa devolutiva para a família do que, de fato, está sendo observado, né? Por quê? Porque é um ambiente controlado. Perfeito. Então, às vezes, o comportamento que ela dá em casa não vai aparecer nesse momento. Ou, às vezes, o contrário. Aparece um comportamento aqui no ambiente do Verbalize Kids que não aparece em casa. E aí, isso é material de trabalho. E aí, esse acompanhamento passa a ser mensal. Então, todos os meses, existe essa entrega para a família diante dos avanços que essa criança vai apresentando nesses encontros, né? Então, ela pode ter 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses
de encontros em grupo com crianças da mesma faixa etária, desenvolvendo atividades diversas e sempre mensalmente uma devolutiva para essa família sobre o avanço, né, ou não, desses comportamentos que foram listados lá na frente como se o pai acha que vai queixa. tacar a criança lá no Verbalize Kids e vai resolver a vida dele, não é o caso. Não procure nem procure. Vai resolver a vida dele porque ele também vai se envolver. Então, isso que eu falo. Se ele acha que ele não vai precisar se envolver, esquece. Nem não. procura. Ele precisa ter uma hora comigo ou com uma de nós do time para, de fato, entender qual é a função dele nesse processo. Né? Porque o processo de tratamento envolve a criança e as pessoas que se relacionam com essa criança. Dependendo até a escola, né? Com certeza. Dependendo até a escola. A gente bota todo mundo no jogo. Maravilha. Ou seja, se você quer acompanhar, saber mais sobre Verbalize Kids, ou eventualmente, se você gostou da Mari, quer fazer terapia com ela, né? Psicoterapia com ela também. Aí, quais são as tuas redes aí, teus contatos? Lá na minha rede eu tenho a Mariana Pinto PC, de psicóloga, e aí as sessões de terapia acontecem no Liberty Mall e online. Então, a gente pode conversar também e definir o melhor plano de ação terapêutica aí. Perfeito. Quer deixar uma mensagem final aí pro pessoal? Eu quero deixar uma mensagem maravilhosa que eu li hoje de manhã na minha leitura matinal. Gostei, vai. Que é a seguinte: o sucesso é aquilo que você alcança a partir da pessoa que você se transforma. Então, hoje em dia, a gente busca muito sucesso, né? Seja o sucesso financeiro, seja o sucesso em todas as áreas, né? Profissional, o sucesso da saúde, o sucesso do corpo, o sucesso das redes. Mas, na verdade, você tem que buscar, primeiramente, a sua transformação, porque o seu sucesso vai ser uma consequência de quem você se torna a cada dia. Né? E se você quer se transformar, talvez os perfis comportamentais Vão te ajudar. Podem ser uma primeira ferramenta para você utilizar na sua trajetória. Mari, muito obrigado. Obrigada a você. Pela sua presença. Amei te rever, ainda mais nesse espaço de troca. Bárbara, que está aqui conosco e faz parte do projeto Verbalize Kids também, muito obrigado pela presença. Enoque, que faz tudo isso acontecer, meu irmão. Mais uma vez, estamos juntos e vamos nessa. 2024 é nosso. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Você está conseguindo ler pessoas?